Boa noite para você que estava acompanhando até pouco, Fortunati.com, hoje com a presença do Ike Gomes, grande figura da cultura do Rio Grande do Sul. E a gente vai continuar falando a respeito de cultura, vamos falar muito de literatura. Em meio à crise, 2 jornalistas resolvem empreender e criar uma editora, a Diadorim. Flávio Ilha e Denise Nunes estão juntos nesse projeto. Flávio vai estar conosco esta noite aqui, falando sobre o primeiro lançamento, um livro do Moisés Mendes. E depois, no segundo e no terceiro bloco, nós vamos conversar com Carpinejar. E aí, tudo pode acontecer. É claro que literatura vai estar no papo, mas sei lá mais do que eu vou falar com ele nesta noite. Obrigado pela sua sintonia, para você que nos acompanha no canal 55 do HF, 11 da NET e também nas nossas redes sociais e pelo tvuplay.tv.br. Está entrando no ar o 21h30. O primeiro convidado desta noite é o agora editor de livros. Editor de jornal ele foi muito tempo, grande repórter. Aqui a gente paga o convidado com adjetivação, viu? Meu querido Flávio Ilha, prazer te ter aqui. Prazer também, Felipe. Como é que um repórter, tu continua sendo, se transforma em um editor de livros em meio à crise, cara? Tudo tem a ver uma coisa com a outra, né? Crise, repórter, edição de livros, um livro de crônicas do Moisés Mendes, que fala de crise, então tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que a atividade de repórter e a atividade de editor é muito similar, não tem muita diferença uma da outra, né? A gente está sempre em busca de informação, o editor também está sempre em busca de informação, está sempre em busca de projetos novos, está sempre em busca de novidades para lançar, é um curioso por excelência, né, por conhecer novos autores, por conhecer novas formas de expressão. O repórter também é um curioso por excelência. Então, acho que são atividades bastante complementares, com uma plataforma, digamos assim, um pouco diferente, né? Eu, como repórter, trabalhei em jornal e revista a minha vida inteira, agora um pouco na internet, e como editor vou editar livros, só mudando um pouco de plataforma. Quando tu e a Denise resolveram empreender a Diadorim, por que Diadorim não Riobaldo? Por que Diadorim não Veredas? Diadorim é um personagem que é um personagem, como é que eu vou classificar ele? Alguns diriam misógino. Misógino não. Ele é um personagem dúbio, né? Ele é uma afrodita, digamos. Né? Ele tem os dois sexos, é homem e é mulher. Talvez um pouco isso tenha nos influenciado. Além de ser um grande personagem da literatura, de Guimarães Rosa e tal, um personagem histórico e muito conhecido, ele é um personagem que também tem esse duplo, né? Quem não leu o Grande Sertão Veredas, por favor, comece tudo de novo a ler Grande Sertão Veredas. E hoje tem uma versão quadrinizada do Grande Sertão Veredas, que é acho muito legal o roteiro do Eloy Guazelli, né? Não conheço. E desenhos do Rodrigo Rosa, 2 gaúchos, né, que editaram pela Editora Globo, meados do ano passado, que é absolutamente sensacional a edição, né? Então, quem tem um pouco de medo daquela linguagem difícil, né? Sim. A linguagem do Rosa é um pouco difícil no começo, mas depois que se atravessam os primeiros capítulos, o livro flui com muita naturalidade. Tem a opção da versão quadrinhos, que é uma versão primorosa, espetacular e muito bem roteirizada pelo Guazelli. Falar dos desenhos do Rodrigo Rosa, então... Eu não conheço, vou atrás. Até porque com as crianças talvez seja a melhor forma de introdução. É uma versão muito boa. Mas o Diadorim tem um pouco a ver com isso, né? Com o homem, com a mulher, com o... Calma, viu, gente? Não vou dar pro Theo com 3 anos de idade do Grande Sertão Veredas. Deixa alguém me diga assim. Mas é que ele adora quadrinhos, ele já fica lá mexendo no meu Batman, nos meus HQs antigos, né? É uma versão muito bonita mesmo. Só alguém diz, esse cara ganha... Calma, tudo bem, não se preocupem. Desculpe que eu te atrapalhei. Não, então, Diadorim por isso, né? Por ser uma figura emblemática da literatura, por ser uma figura dupla, feminina, masculina, por ter um mistério, por abarcar gêneros, né? Nós pretendemos com a editora abarcar gêneros, tanto não ficção quanto ficção, né? Ficção brasileira, ficção gaúcha e não ficção também, livros jornalísticos, livros de crônicas, ensaios. Então, tem um pouco a ver com essa duplicidade a escolha do nome Diadorim para a editora.
Além de ser um nome bonito, sonoro. É bonito. Enfim, né? Não, é bonito, é lindo. Tem sonoridade própria. Tem sonoridade própria, também concordo. É um nome interessante. Poucos sabiam direito quem era Mujica, o ex-guerrilheiro que sucedia Tabaré Vázquez em mais um governo de esquerda e se anunciava como alguém que faria algo diferente. Mujica seria, quem sabe, um bronco bem intencionado. Na saída do quartel, depois de uma rápida entrevista coletiva, Lula furou o cerco dos jornalistas que o esperavam e foi embora. Mujica ficou e passou a conversar em pé, no pátio, sem seguranças, sem protocolos. Isso aqui é a cara do Mujica mesmo. Né? É a cara do Mujica e a cara do Moisés Mendes também, narrando esses fatos que ele acompanhou como repórter do Jornal Zero Hora durante muitos anos e depois como cronista também, relatando esses fatos que ele acompanhou. Né? Por que essa crônica em especial vocês escolheram para dar título ao livro? Eu acho que ela abarca bastante, ela sintetiza bastante do que é o livro de crônica, do que são essas 60 crônicas que foram selecionadas pela Denise. Né? Ela fala de personagens latino-americanos que são personagens de uma nova política latino-americana, que estiveram em evidência até um tempo atrás. Mujica já não é mais presidente, o Lula também já não é mais presidente, o Lula está enfrentando um processo de perseguição ou de cobrança bastante grande. Então, Como o Lula está no meio desse rolo todo, né? Ele não chamaria mais a atenção, já que o Mujica já saiu? Mas não tem nenhuma crônica sobre o Lula especificamente. Tá. Então, essa crônica não, estou pensando é sobre... do ponto de vista marketing. Não. Vamos provocar todo mundo. Essa né? crônica Todos sobre... querem ser, que ele nunca escreveu Todos Querem Ser Lula, é isso? Todos Querem Ser Lula, ele nunca escreveu, Tá bem, exatamente. Então, Todos bem. Querem Ser Mujica, sim, porque era um fenômeno, 2010, Sim. era um fenômeno absolutamente novo, um ex Tupamaro que foi torturado, que foi exilado, né, que participou da luta armada, se tornou presidente, um homem simples, um homem conhecido internacionalmente pela sua simplicidade, pelo seu despojamento. Então, tudo isso chamou atenção, o Mujica continua em evidência, né? Então, Mujica é um pouco do que a gente imagina daquela esquerda mais romântica, né? Meus amigos liberais estão vendo o programa, vou odiar o que eu estou dizendo, mas é o que a gente imagina, né? Claro. Eu acho que é aquela figura despojada, né? Aquela figura anticapitalista por excelência, mas que quando você foca nele, você vê isso nele. Ao contrário de alguns brasileiros que a gente não via isso, né? Você não vê isso hoje no Zé Dirceu, porque o Zé Dirceu está preso, a gente nem está vendo o Zé Dirceu. Mas naquela figura já final ali, ou naqueles que participaram do início do governo, a gente não via mais isso, né? Não. A gente via ternos bem cortados, gravatas elegantes, uísque escocês. Uma facção dos governos petistas, um corte dos governos petistas realmente se aburguesou ou mergulhou nessa política de alianças, né, nesse presidencialismo de coalizão e acabou se... E o Mujica não, o Mujica trilhou um caminho... E eu acho que alguma parte da esquerda brasileira, da esquerda gaúcha, da esquerda que não participou do centro do poder, também não teve esse tipo de influência, né? Tu vê um sujeito como o Olívio, nós teríamos aqui um equivalente como o Olívio, o cara que anda de ônibus, um cara que é um pouco mais autêntico, né? Apesar de não ser tão emblemático quanto o Mujica, né? Algumas outras figuras, o Raul Ponte, que acabou de ser candidato, também é um cara simples, um cara que não ganhou dinheiro com a política, digamos assim, né? Então, mas realmente, acho que o Mujica expressa um pouco desse sonho da esquerda chegar ao poder, mudar os países aos quais comandou, tentar fazer uma política de inclusão social. A entrevista do Mujica para o Canal Livre da Band é um primor, porque ele está na chácara dele, as galinhas passando, o Fusca azul dele, do lado, né? Então, a esposa dele levando roupa para o varal. E eu acho que, de certa forma, a experiência da Frente Ampla no Uruguai, que está há 3 mandatos no poder, 3 mandatos de 5 anos, então vão fechar 20 anos no poder, 4º mandato já, vão fechar 20 anos no poder, é uma experiência mais bem sucedida que a brasileira, que a experiência da esquerda brasileira no poder, né? Porque o Uruguai é um país menor, é um país pequeno, é um país que tem um nível educacional muito maior, que tem divergências políticas, sim, muito severas, até tão severas quanto no Brasil e tudo, mas que há um respeito pela tradição democrática. E mesmo os liberais no Uruguai
vai o caso Lacage e outros, né? Eles são muito mais centrados. No Brasil, hoje, você perdeu essas referências, né? De todos os lados. E eu acho que eles têm mais respeito pelo jogo democrático também, né? A ditadura uruguaia, ela foi uma ditadura severa, mas ela também não causou tanto dano à cidadania como no Brasil e como na Argentina, por exemplo. Sabe que tem uma questão, que até nós vamos voltar a falar sobre a editora, mas vamos lá. Tem uma questão que eu acho também o seguinte: pequeno número de partidos. Esse negócio do Brasil virou uma farra, Flávio. Claro, virou com certeza, uma farra. com certeza. Cara, é impossível. Você pode botar quem você quiser, sabe? Na menor prefeitura do Brasil e na presidência da República. Virou esses governos de cooptação, não são governos de coalizão. Quantos partidos estão representados agora na Câmara de Vereadores de Porto Alegre? 17 partidos. São 36 vereadores, são 17 partidos. É uma média de 2 por partido. Como é que um prefeito vai comandar um negócio? Tem que negociar com 17 partidos. 16 ou 17 partidos? A maior bancada tem 5 vereadores. 5 vereadores de 36. Congresso, não tem maioria. Congresso tem 30. Né? É um negócio maluco, cara. Não tem como. Ou você faz uma cláusula de barreira. Ah, os pequenos, vocês querem acabar com os pequenos. Não. Tem que ter uma cláusula de alguma forma que tem que... Porque não pode, cara. E eles têm que ter um programa definido, eles têm que defender a frase do Ulisses, né, para o Collor. Olha, o senhor foi eleito para governar, nós fomos eleitos para fazer oposição. As oposições também têm que se dar o respeito, né? Olha, elegeu fulano, o ciclano é oposição. Nós estamos escolhendo esse projeto, esse outro. Então vai lá e faça uma boa oposição, uma oposição responsável. No Brasil se perdeu isso, cara. Sim, se perdeu. O inimigo de hoje é o aliado de amanhã. É um negócio maluco. Acho que isso o Uruguai preservou, de certa forma, né? A Frente Ampla é um partido novo na história política uruguaia, mas é um partido que é perfeitamente identificado com as causas da esquerda, é uma frente que surgiu do combate à ditadura, que se formalizou e que se consolidou como um partido de esquerda que tem uma representação importante dentro da sociedade uruguaia. O Partido Blanco e o Partido Colorado continuam tendo as suas representações, não são mais tão hegemônicos como eram, dividiram o poder durante quase 200 anos. E essa terceira força conseguiu aglutinar as esquerdas e tal, e a experiência acabou sendo bem sucedida. Mas isso é só uma crônica do livro, o Moisés fala sobre muitas outras coisas, fala sobre a Venezuela, fala sobre... E deixa eu dizer o seguinte, semana que vem o Moisés vai estar, quer dizer, deve estar conosco assim, segunda-feira, tá bom? A gente já está combinando isso, segunda-feira o Moisés deve estar aqui. Aí ele fala sobre o livro dele especificamente. Deixa eu voltar sobre a Ediadorim. Esse é o primeiro projeto. Você já tem outros projetos engatilhados? Como é que Temos outros projetos, mas a nossa ideia é fazer um empreendimento que seja autossustentável e que não tenha pressa de crescer e não tenha pressa de andar sozinho, por exemplo. Né? Então, nós começamos há 3, 4 meses a editar o livro. Né? Lançamos a editora em junho, começamos a editar o primeiro projeto do Moisés. Temos 2 projetos paralelos, sobre os quais eu não posso falar ainda, mas temos 2 projetos. Não está autorizado pelo sócio-diretor? Pelo sócio, pela minha sócia majoritária. Tá bom. Temos partes iguais, claro. Mas assim, temos 2 projetos em andamento, que eu não posso falar muito sobre eles. Deixa eu tentar, porque tu é repórter, eu também sou. Vamos lá. São gaúchos os 2? São gaúchos, são jornalistas? Não são jornalistas. Um radicado fora do Rio Grande do Sul, mas gaúcho. São gaúchos. 2 projetos ligados à música, né? São gaúchos, não são jornalistas, e 2 projetos ligados à música. 2 projetos ligados à música. Um Diadorim focado, um selo Diadorim focado em música? Não necessariamente. Assim, o selo Diadorim ele vai estar focado em boas histórias. Eu acho que esse seria um resumo interessante para o nosso projeto. Em boas histórias, independentemente se essas histórias sejam ficcionais ou se essas histórias não sejam ficcionais, como no livro de crônicas do Moisés. As histórias dele são deliciosas, assim, né? Não posso chamar um livro de jornalismo especificamente. Né? Jornalistas que querem informação ou que querem um retrato da crise brasileira vão encontrar alguns elementos, mas não vão encontrar informação para isso. Porque a crônica do Moisés, no caso, partia sempre de um fato, né, para puxar uma história e é a visão dele de mundo. É isso. Sim, exatamente. Mas uma visão de mundo muito bem contada, claro. Uma visão de mundo que envolve... Sim, mas a partir de um fato. Que envolve não fatos jornalísticos, mas que envolve fatos narrados numa forma semi-literária, digamos assim. Né? Então,
Tem boas histórias no livro do Moisés, tem boas histórias nos nossos projetos futuros e teremos boas histórias ficcionais também. O que vai nos mover, e o que me movia como repórter também, o que me move como repórter é contar boas histórias e levar boas histórias para o público leitor. Um cara que quer contar boas histórias, leu que histórias na infância e adolescência? O Grande Sertão Veredas estava lá, foi marcante para ti, pelo jeito? O Sertão Veredas veio depois, claro, né? Um leitor um pouco mais maduro, né? Um pouco mais maduro. Mas a minha leitura de juventude, leitura de aventura. Tesouros da Juventude? Não necessariamente, mas muitos que fizeram parte da coleção, né? A Ilha do Tesouro, por exemplo. A Ilha do Tesouro, clássico. Stevenson, clássico, né? Naquela versão adaptada pela editora Abril, se não me engano. Abril. Uma editora ilustrada, uma edição ilustrada, capa dura, né? Não com o texto original, que é um texto um pouco mais difícil, mas um texto voltado para um público jovem, né? Corcel Negro, muitas daquelas aventuras, Os Três Mosqueteiros, muitos livros de aventura fizeram a minha formação literária, assim. Aí depois tu faz uma passagem, uma evolução para o Grande Sertão Veredas e o que mais? Muita literatura brasileira. Eu gosto muito de literatura brasileira, gosto de Machado de Assis, gosto muito dos contemporâneos, gosto muito dos gaúchos, gosto muito de João Gilberto Noll, por exemplo, acho um ator espetacular. Li também muito Érico Veríssimo, os livros do Tempo e o Vento, li muito livro de crônica, de relatos de viagem do Érico Veríssimo, que são muito bons também. Literatura, eu sou muito curioso, eu gosto muito de autores norte-americanos também, né? Eu gosto de Philip Roth, gosto de Don DeLillo, não tenho muito preconceito com literatura, gosto de boa literatura. Boa literatura, gosto de boa literatura, sim. Mas realmente comecei com literatura brasileira, comecei muito com literatura brasileira, né? Para evitar o fenômeno da tradução, que às vezes atrapalha um pouco. Claro. Bom, já tem mais 2 projetos. Empreender nesse momento te preocupa quanto olhando o futuro? É uma pergunta difícil de responder, porque empreender nesse momento de crise no Brasil, passando é uma decisão complicada. É uma decisão difícil, assim, né? Mas o nosso conceito é um conceito de sustentabilidade, é um conceito que vai tentar fugir um pouco desses projetos megalomaníacos que querem empurrar literatura para os leitores de qualquer maneira. Né? Nós não pretendemos fazer marketing da nossa literatura, nós pretendemos usar os instrumentos que a gente tem, as nossas redes, os nossos amigos, os nossos admiradores, os admiradores dos nossos autores, para que isso forme uma rede capaz de consumir esses livros, projetos pequenos, projetos sustentáveis, capaz de consumir esses projetos e fazer com que esses projetos sejam rentáveis. E fazer com que projetos rentáveis ao longo de um determinado período paguem, digamos assim, o trabalho dos editores nesse empreendimento. Né? Então, assim, são projetos pequenos, projetos sustentáveis, projetos que vão estar rodando num determinado grupo de interessados e que vão se pagar por serem justamente projetos pequenos. Sem muito risco, sem um grande nível de risco. Aquela pergunta que interessa diretamente para o editor, para ti, onde é que as pessoas encontram o livro do Moisés, onde é que elas compram? Elas vão encontrar a partir do dia 18, a partir do dia 18 de outubro agora, semana que vem, elas vão encontrar nas grandes livrarias de Porto Alegre. Tá. Nas grandes e nas livrarias de rede, nas livrarias que não são de rede, as boas livrarias de bairro. Bamboletas, palavarias, de bairro. Isso, na Ladeira Livros. E nas de rede também. Essas estão no shopping também. Maiores. Em algumas cidades do interior, nas maiores cidades do interior, a gente pretende chegar também. Mas não é muito fácil, né? O custo da distribuição é um custo muito alto, a gente sabe disso, então a gente tem que ter um pouquinho de limite nisso. E no nosso site também, nas nossas redes, né? No nosso site, www.diadorimeditora.com.br. Diadorimeditora.com. E na nossa página no Facebook também, pode entrar em contato por ali, a gente também vai estar fazendo venda direta, venda por internet. O livro vai estar bem acessível. O primeiro, que eu espero seja de muitos, sucesso para ti, dar um beijo da Denise. A Denise não quis nem saber de vir aqui,
Né? Não dou entrevista. Não é porque ela seja uma popstar, ela não dá entrevista porque ela não gosta, ela não sente. Muito tímida. Tímida, uma moça tímida. Né? Flávio, sucesso para vocês, muito parabéns obrigado, pelo Felipe, primeiro. Na semana que vem a gente conversa com o Moisés e a gente consegue falando de literatura e outros assuntos depois do intervalo comercial com o Carpinejar. 21h30, volta em instantes. Recebo nessa noite Fabrício Carpinejar ou Carpinejar, multimídia, rádio Farroupilha, consultório sentimental, na TV Encontro com Fátima Bernardes, às quartas-feiras pela manhã, por sinal, está indo para o Rio amanhã de manhã, TV Gazeta, Jornal Zero Hora e Jornal O Globo. Como é que tu arruma tempo para te coordenar, querido? Prazer te ter aqui. Alegria. Boa Felipe. noite. Só seguindo o teu exemplo. Não, mas eu sou fácil, eu só tô na Guaíba e tô aqui e escrevo de vez em quando. Escrevo de vez em quando alguma coisa, mas eu não Filho escrevo. pequeno. Dois. Então, isso já é uma concorrência desleal. Dois. Já não dorme direito. Graças a Deus a Laís dorme, que é um anjo. E o Theo, depois que a gente brinca de Avengers ou Liga da Justiça, também não tem problema nenhum. Ok, Dorme, mas que é tem um que anjo. brincar antes. Bom, precisa, sim, claro, alguma coisa. E precisa passar tranquilidade para a criança. Porque se a criança sente que tu tá um liquidificador, nossa, ela entra na tua ansiedade. Ensina como é que eu não passo a ser um liquidificador para eles, então. Tu olhar para eles com aquela sensação que tu tem todo o tempo do mundo. É assim que tu fazia? Ou seja, tu não ficar preocupado com o que tu tem que fazer, ou com o celular, ou com algum compromisso, ou eu preciso colocá-los dormir daqui a 10 minutos para fazer tal coisa. Os teus estão com quantos anos? Agora já estão resolvidos. O Vicente está com 14 anos e a Mariana está com 22. A Mariana faz letras na Federal e o Vicente vai, no ano que vem, estar no primeiro ano de segundo grau no Anchieta. A Mariana vai seguir, portanto, a família. Sim, por mais que ela queira dizer não, sim, ela está seguindo. Como é que tu conduziu isso? Não, pelo contrário. Pelo contrário, imagina. Imagina. Eu acredito que os filhos precisam ter uma divergência com os pais para fortalecer essa vocação. É uma espécie de teste, de batismo, de fogo, para ver se realmente querem aquilo que o pai segue ou não segue, ou a mãe segue ou não segue. Então precisa ter uma oposição. Como é que foi tu contigo? Eu vou seguir uma Mas posição. assim, era desde o início? Não. Tu teve esse batismo também? Todos os meus irmãos seguiram a carreira jurídica. Certo. Então a Carla é promotora, o Rodrigo é promotor e o Miguel é juiz. Teu pai é promotor. Meu pai é promotor e agora é procurador aposentado. Sim. E a minha mãe é defensora pública, aposentada. Ou seja, toda a família seguiu a carreira jurídica dos meus pais. E eu fui o único que segui a literatura dos pais. Isso pra ti ficou bem resolvido? Quando é que tu decidiu que não ia ser advogado, calma aí. procurador? Para escrever, para entrar na literatura, tu precisa de apenas um pré-requisito, ser mal resolvido. Se tu é bem resolvido, tu vai fazer qualquer outra coisa, medicina, engenharia, arquitetura, mas tu precisa ser mal resolvido, porque justamente tu vai lidar de problemas, traumas, dores, angústias, com essa conexão com o humano do outro, com o sensível do outro. Então, quando eu me solucionar, eu tô ferrado, não vou escrever mais nada. Tu tem essa convicção? Tenho certeza. Tu não te trata por isso? Não, eu me trato. Não, tu tem que parar de te tratar. Não, a terapia é importantíssima pra gente cavar o poço. Tá, mas se tu tiver alta da terapia, acabou, escritor. Não. As pessoas que estão bem são superficiais. Tá, mas... As pessoas que estão mal são aquelas... São radicais, vão na raiz. Não, estão mergulhando. Mergulhando, vão lá, vão buscar a raiz. Quando uma pessoa muito alegre, eu tenho certeza que ela não faz terapia. Porque ela não sabe o que está acontecendo na vida dela, ela não tem consciência. Ela não tem mínima consciência de nada. Segue de um modo involuntário. Cada vez que tu sai da terapia, tu sai com uma crônica, 2 crônicas, 3 crônicas, 4 crônicas. Eu recebi alta da terapia. Então acabou, velho, tu tá bem resolvido. Não, mas estou tentando complicar minha vida para voltar. Ah, bom. Isso é importante também. Eu costumo fazer as crônicas, como tem que escrever muito durante a semana,
Eu faço uma anotação no bloco de notas do celular. Faço uma anotação, é algo muito simples, entendeu? Tipo, pregos. Na minha infância, a gente colecionava pregos. Não, melhor, guardava pregos. O prego é um artigo raro. Se tu batia um prego e ficava torto, tu não jogava fora. É verdade. Tu tinha que endireitar o prego. Então, o prego. E... Hoje não. Hoje o prego é barato, mas antes o prego era muito caro. Não, e o cara chega na tua casa com uma furadeira. Tu não te arrisca com aquela furadeira porque tu tem medo de achar um cano na parede. Aí já cria uma outra crônica sobre o cano na parede. Mas o prego, muito valioso. Claro. Então, a partir dessa nostalgia, eu posso... Fora que tu dava no dedo. Tu sempre tinha essa... Sempre. Era invariavelmente... E era um teste de masculinidade, né? Tu tinha que resolver. É verdade. Então eu me lembro da garagem que tinha várias caixinhas com pregos. Sim, todos os tamanhos, claro. Bitolas, claro. E isso eu acho que isso rende crônica. Sabe, essa alma perdida das coisas. Aí tu anota no celular. Lembrou pregos, anotou no celular. Exato. E aí, uma hora eu não escrevi sobre os pregos, mas eu posso escrever sobre os pregos. Quantas crônicas são obrigação por semana? 5. 5. Ou seja, tu tem que escrever todos os dias. Todos os dias. Tá. Eu tenho que chegar hoje e escrever uma crônica. O que tu não aproveita na 0 Hora em O Globo, tu coloca no blog. Não, eu nunca repito crônica. Tem que ser 5 crônicas mesmo. Não. Mas o blog, se tu fez ali... O blog, ele é uma espécie de museu do presente, ou seja, tem tudo. Uhum. É onde que, de uma certa forma, eu mantenho a minha memória. Certo. E também precisa ter memória, porque se tira a minha memória, eu sou capaz de reescrever um texto que eu já escrevi, entendeu? Então e aí tu precisa tu vai lá localizar. e consulta. Não consulta, eu tenho uma boa memória. Não, tá, mas tu dá na dúvida, tu dá uma busca ali? É que eu não costumo ter a dúvida, eu sei o que eu já escrevi. Tá. Até porque são temas não tão óbvios. Mas o Carpegiani, como é que tu lembra tudo que tu escreveu? Se muitas vezes a questão é relação, né? É amor, é sexo, é por aí. Porque... Como é que tu faz para não te repetir? Como é que tu faz para lembrar assim, não, por aqui eu já fui, aqui esse caminho aqui eu posso não ter trilhado dessa forma, mas já trilhei de outra. Como é que é isso? É que eu me prendo em símbolos. Exemplo, eu escrevi uma crônica que era sobre a tampa de vidro do fogão. Tá. Aí eu pergunto, às vezes uma relação quebra a sua lealdade ou a sua fidelidade, mas ainda tem amor. E por que a gente não continua? Aí eu cito o exemplo do tampo de vidro, que uma vez quebrou o tampo de vidro do fogão. E eu tentei trocar o tampo de vidro. Isso não se vende separadamente, isoladamente. Eu teria que trocar o fogão. Mas o fogão estava funcionando perfeitamente. Isso me obrigava a trocar o fogão. Mas por que eu queria tanto tampo de vidro? Para colocar o quê? O paninho do Zafari? Não, é que os outros fogões das outras pessoas têm o tampo de vidro. E o paninho do Zafari muitas vezes. Exato. E aí o que acontece? Tu tu joga fora uma relação, mesmo com todas as bocas rindo. Só porque não tem tampo de vidro. Esse mote, né, tá no Felicidade Incurável? Tá. Porque quando tu fala das pessoas que... Eu estou fazendo um corte aqui, voltando, porque quando tu falou das pessoas que saem rindo à toa, né, na verdade estão se enganando. E aí eu me lembrei do título do novo livro, Felicidade Incurável, você vai autografar na Feira do Livro, depois a gente dá mais detalhes lá próximo da feira, para as pessoas não esquecerem a tua sessão. O mais importante que é a felicidade é ter ânimo. E eu tenho ânimo para viver. A felicidade vem ou não vem, não importa, eu tenho ânimo. Eu continuo com ânimo. A gente está num tempo em que as pessoas têm muito mais euforia do que ânimo. Euforia é algo passageiro. Euforia depende do contexto, depende da circunstância. E é uma coisa que passa muito rápido. Ânimo não. Ânimo é firme, é forte. É quase como se fosse uma fé. Algo de bom vai acontecer se tu estiver bem posicionado, entendeu? É que nem um atacante.
O atacante se faz pela posição. Ele não corre desesperadamente atrás da bola. Ele está bem posicionado, uma hora a bola vai chegar. Centroavante Aipim, está fincado ali. Sim, vai acontecer. A bola vai chegar nele, ele vai colocar para dentro. Mas é difícil ficar bem posicionado, porque todo mundo entra naquele desespero. Sai correndo para um lado, e a bola vai passando de lado para outro. Vai passando todas as chances. E eu acho que a felicidade, ela acontece contigo mesmo quando tu está triste. A felicidade é uma solidão, é ler um bom livro, é ouvir uma boa música. Tu não precisa estar, entendeu? Tu não precisa estar rindo para ser feliz. Só deixa eu te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o que está falando agora, mas é que ler um bom livro. Tu também é tesouros da juventude. Esses dias a Cíntia Moscovitch estava falando, perguntei para o Flávio Ilha na entrevista anterior também. Nós todos, de alguma forma, fomos incentivados a ler lá atrás. Né? Tu deve ter incentivado teus filhos agora, eles já estão bem nessa transição. Né? A Mariana, com 22, ainda pegou muita literatura em papel, o Vicente já pega muito mais. Kindle, tablets, baixa os livros. Né? Já baixa os livros. Como é que foi para você lá atrás isso? O que você leu? Onde é que está a tua base de literatura na infância e na adolescência? Eu acho que a base minha de leitura foi o jornal. Mais do que livros, mais... Olha, o jornal tinha a época do Correio do Povo. Né? Standard. Nossa! E eu disputava com meu pai quem acordava mais cedo para ler o jornal. Porque meu pai não é que lia o jornal, ele destruía o jornal. Leu o jornal depois de uma outra pessoa, ele fica destruído. E eu tentava ler o jornal antes do meu pai. E o jornal é uma espécie, para mim, de novela do mundo real, do tempo real. Isso, para mim, foi muito importante. A minha experiência com o Correio do Povo Standard é um tio meu, já aposentado, né, que eu chegava na casa dele e, ao contrário de alguém que destruía o jornal, ele ia dobrando perfeitamente aquelas páginas Standard, porque ele sabia que a filha, o filho e a esposa dele iam ler depois. É muito generoso. E as dobraduras dele eram quase origamis japoneses. Ele ia dobrando, tal, porque ele não tinha braços muito grandes, ele não era um homem muito grande, alto, assim, né? Mas ele ia dobrando e aquilo ficava organizado. E acho que até já meio que deixava assim, organizado para a tia, principalmente o que ela deveria ler, o que ela gostava de ler. Né? E naquela época, é a minha época já de gostar da Guaíba, era o Sérgio Jockman no rádio, fazendo a crônica antes do Renner. São lembranças da minha infância. A pessoa lendo o Correio do Povo Standard, quando eu ia para a escola, passava na casa dele, isso era 10:50, a crônica do Jockman no rádio e depois o Renner com o Milton Jung. Agora tu me fez lembrar isso. Mas é bonito, né? Esse esforço de ler o jornal, esse esforço de organizar o jornal. Então essa é uma das primeiras experiências impactantes de leitura. Tu lê o Globo diferente do que lê a Zero Hora, já que eles são tamanhos diferentes? Lê. Até porque eu leio muito o Jornal Globo em voo, né? Bom, mas em voo tá um chato, né, cara? Exato, tem que ter... Tu não abre o Globo num voo, né? Tu vai dobrando, né? Tu vai dobrando, mas tu tem que ter muito talento de dobrar sem fazer barulho, entendeu? Tá certo. Sabe? Nesse ponto, os jornais espanhóis e os jornais gaúchos argentinos têm mais vantagem, né? O tamanho deles... Sem sombra de dúvida, né? É uma dobradura. A Zero Hora é uma beleza. Tu vai ali, deu. Só fica aqui. Dá até nos voos atuais que tu vai mas o Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, todos eles são briga Correio Brasilense. Tu lê no papel ainda? Leio. Tu lê no papel, não lê no tablet, não lê no papel. Tá. Me diz outra coisa. Felicidade Incurável. Vamos voltar para o livro, que a gente começou a falar de jornal, não tem nada a ver o nosso papo. Felicidade Incurável. Você tem o que mais a falar dele? Eu não li o livro, por isso que eu estou te perguntando assim. Me pareceu um livro de autoajuda, do jeito que tu está falando. Não, eu acredito que eu tenho uma impossibilidade de fazer autoajuda. Adoraria fazer, não tenho nenhum preconceito com autoajuda. Não tenho. Pareceu. Não tenho nenhum preconceito. Mas eu tenho uma incompetência em função das histórias, né? A autoajuda, ela fortalece certezas. Certo. E a literatura, ela cria cada vez mais dúvidas. Certo. Tu tem tantas dúvidas que tu acaba não cometendo nenhuma bobagem, com medo de errar a dúvida. Então tu fica com dúvidas intensas, vívidas. E eu acho que esse livro traz dúvidas, né? Discute o nosso tempo, discute esse tempo esse tempo amoroso, por exemplo, em que como fica esse amor para toda a vida se a gente tem muito mais vida hoje em dia? Como fica?
se a nossa longevidade aumentou. Antes, tu podia ter um único casamento, é bem possível, ter 30 anos de um casamento, porque tu morria com 60 anos. Mas E casava aos 30. Aos 30, é. Hoje, se tu vai viver até uns 80, 90 anos, nossa, tu pode ter 3 grandes casamentos de 20 anos. Isso é um objetivo de vida? Não, não é. Eu estou falando assim, que tem um impacto que a gente não percebe. Como a nossa saúde, a nossa longevidade aumentou, eu tenho amigos meus que eles tiveram câncer ou tiveram uma grande complicação aos 50 e poucos. Na época dos meus avós, eles teriam morrido. Perfeito. Só que eles sobreviveram. Então, o que acontece? Acontece uma outra vida. Essa retomada Essa retomada muda tudo. Tu tem mais uns 30 anos. É parte do zero, realmente. Tu tem mais uns 30 anos. E como fica, né, esse amor eterno? Mudou bastante esse amor eterno. Nesse caso, tem muita gente que comemora 2 aniversários, inclusive, depois do grande susto que levou. Assim, bom, estou vivendo a partir do zero. Vamos de novo. Vamos e também, né, na medida de sobreviver ou conseguir se curar de um câncer, modifica toda uma vida. Ela é capaz de largar sua profissão, sabe? Largar sua cidade, ir para um outro terreno, sabe? Assumir uma outra religião. Espiritualidade está no livro também? Tá, eu acredito que tá. Né? Também essa questão de temperamentos diferentes, né? Cada vez mais é difícil tu ter tempo para um temperamento diferente. De repente, tu precisa ter objetivos em comum hoje em dia para ter um bom relacionamento. Incrivelmente. Antes isso não é possível, né? Antes tu podia ter objetivos divergentes. Hoje não tem como. Então, de repente, tu pega uma pessoa que adora viajar, entendeu? Com uma pessoa que quer ter filho. Essa pessoa que adora viajar não quer ter filho agora. Ninguém quer abrir mão. Nossa, ninguém vai abrir mão. Ninguém vai abrir mão. Não tem mais aquela cedência que havia antes. Então, é uma guerra. É uma guerra. Isso é um negócio interessante. Né? Tu conhece dezenas de relações, eu conheço outras dezenas que as pessoas, por não acordarem, ali para fazer um acordo antes, acabam se complicando logo em seguida. Né? Mas não era assim, não era aquilo, não era isso que eu imaginava, eu não queria isso. Mas, cara, não conversaram antes, não acordaram antes. É porque fica naquela paixão é uma greve de personalidade, né? A paixão pode durar até 1 ano, vai lá. Durou 1 ano, aí tu pensa que está perfeito aquele casal, acaba a paixão, cada um vem com seus arrazoados. E é um inferno. É um inferno, porque, eu quero ter cachorro e gato, eu não gosto de cachorro e gato, porque eu tenho asma, sabe, a pessoa não se fixa no emprego, a outra pessoa tem uma carreira. É muito difícil. Uma pessoa gosta de Woody Allen, a outra pessoa gosta de... Até para assistir um filme acaba sendo uma encruzilhada, entendeu? Uma pessoa gosta de blockbuster e outra gosta de Woody Allen. Não tem... Um gosta de cinema francês e o outro gosta de cinema americano. E sabe, ajuda muito a relação de gostar da mesma série. Bom, sem sombra de dúvida. Em tempos de Netflix para um só. Nossa, as séries são 10 temporadas, 12 temporadas. Por favor, né? E a gente quer emendar uma na outra. Uma na outra. Né? E se não chega a um consenso, vai dar rolo. Não, porque se tu começa a assistir uma temporada numa série sozinho, nossa, já é um vácuo na relação. Não, se tu pega 4, 5 capítulos na frente da outra pessoa. Se tu teve uma tarde livre, um sábado, um domingo livre, e emendou 4, 5 capítulos, como é que a outra recupera? E todo mundo é cartesiano, né? Tu não aceita perder um capítulo. Claro, tem que voltar, não, para com isso. Eu não vou entender, e na verdade vai entender igual, né? Claro. Tu pode perder. Até porque tem ali... Tem autonomia, cada capítulo tem autonomia, entendeu? Perfeito. Isso tudo está no Felicidade Incurável. Sim, Isso tudo entra de que forma? De que forma tu liquidifica isso? Como receitas ou como provocações? Provocações. Sem sombra de dúvida. Eu acho que eu nunca soube cozinhar com a minha avó, então só sei provocar. E essas provocações são, olha, imaginar a vida de um outro jeito. Se tivesse alguma receita, a receita seria ser feliz com pouco e sofrer muito e precisar de muito para ser infeliz. Estou conversando com o Fabrício Carpinejar,
aqui no 21h30, fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente segue falando um pouco de literatura, mas eu quero saber do Colorado. Sim, ele escreve sobre o Inter também, o que ele imagina para amanhã, quarta-feira, para o final de semana contra o Flamengo, para o final de ano do Colorado, Carpinejar. A gente já volta. Voltamos com o Carpinejar nesta noite de terça-feira, aqui no 21h30. No intervalo comercial, ele me contava um negócio que eu não sabia, rapaz. Estou absolutamente desinformado. O senhor vai casar. A noiva de véu e grinalda. Sim. O senhor de terno. Não seria terno, imagina, eu vou com uma Fatiota. roupa... Não seria Fatiota é o nome que eu fatiota adoro. também. Eu adoro fatiota. Quem fez a minha roupa é o Ronaldo Fraga. Pô! Então, tu imagina o que foi a roupa. Eu vou pedir para rodar aí imagens do programa da TV Gazeta, que o Carpinejar comanda a máquina. E aí nós vamos revelar agora, né, quem é o padre do casamento. Porque tu não podia ter um padre desconhecido no casamento. Não, mas é que o Fábio de Mello, ele é meu amigo. Olha só. E aí? Tá aí. E aí quando ele foi na máquina, foi aí que a gente se conheceu. Vamos fazer um sobe-som aí para ver o que o padre Fábio de Mello está falando nesse momento para o Carpinejar. Mulheres que perderam seus filhos. Eu não sei se eu conheço uma dor mais aguda. Acho que não existe uma maior. É muito desumano, ventre quase seco, desumano, né? Justamente. É o parto às avessas, né? E toda lembrança alegre do filho parece te deixar mais triste. É. Até que tu percebe que as lembranças tristes do filho ainda pode te deixar alegre porque tu teve o filho. Claro, claro. Vamos puxar a alavanca? E aí, querido? Padre Fábio de Mello, então, será O celebrante. O celebrante. Vai ser na Basílica, na igreja de Lourdes, que é uma igreja muito difícil de conseguir lá em BH. Vem aí, só deixa eu fazer um outro corte, que eu vou me lembrando de coisas aqui. Meu querido Rodrigo Alvarez, repórter da Globo, mora em Jerusalém, né? Está lançando uma biografia do padre Fábio de Mello. Eu sei disso. Agora, deve estar por esses dias, deve estar lançando. A gente vai entrevistar o Rodrigo. Estou tentando fazer com que ele venha a Porto Alegre, inclusive lançar em Porto Alegre. Né? Ele vai lançar lá em BH. Em BH, sim. E vai lançar em BH em novembro, perto da data do Já casamento. vai no teu casamento, se ele estiver por lá, já vai. É uma grande figura. Será um prazer. Será um prazer. Eu vou dizer para ele, só lança próximo dia 18, vai no casamento e já reporta o casamento. Por que casar? Agora. Você sempre foi casar assim, né? Mesmo, eu tive um sonho de casar. E é tão bonito o ritual. É de enlouquecer, né? Tu organizar uma festa de casamento. Ainda como eu e a Beatriz estamos organizando em 7 meses. É de enlouquecer. 7 meses é muito pouco tempo, né? Ainda para uma festa que acabou tomando uma outra dimensão. Um beijo, amor. O meu foi organizado em 3 meses e pouco. Grande Alessandra, grande administradora. E é muito, muito complicado, porque são tantos detalhes. Tu tinha que largar tudo que tu faz e só se ocupar disso. É uma profissão se casar. Tu tá curtindo isso e tá dividindo com a Beatriz essas... A gente tem uma página, Casamento Beatriz Carpinejar. Tá bem divertido, tem os personagens do casamento. A gente escolheu as bandas, né? A Perini vai lançar no casamento escritos para Beatriz, poemas para Beatriz na rolha. Olha só. Vai ser um lançamento nacional lá no casamento, com rolhas com versos. Isso é merchan? Quê? Isso é merchan? Não, a gente já tinha programado. O livro, o convite do casamento é um livro. O casamento do Marcelo Pires e da Letícia Wierchowski era a troca de e-mails deles. E-mails, naquela época eram e-mails ainda, né? O nosso convite é um livro com 22 cartas escritas para a Beatriz. Onde é que tu conheceu a Beatriz, desculpa? Em Minas Gerais, BH. Foi fazer uma palestra lá? Eu fui fazer uma palestra para uma biblioteca comunitária. Sabe aquela palestra que não é para ter ninguém?
E ela viu essa palestra, apareceu essa palestra, né? É para falar mais de formação de eleitores. E a partir daí a gente só começou a brigar. Se apaixonou. A implicância é um prelúdio, né? É um prelúdio. A implicância- Nossa! Eu tenho muito de chamar de Fabrício, né? Porque você me chama de Fabrício a vida toda, mas vamos lá. Quero planejar. Eu já me deram um sinal aqui que eu tenho que encerrar, mas é o seguinte, ó. Você vai casar na igreja, 2 filhos. Esse é um casamento para a eternidade, você vai jurar isso lá. Agora não tem saída. É a morte do canalha. Essa é a morte do É canalha. a morte do canalha. Você vai. Pras cubas! Você vai casar na igreja Padre Fábio de Melo, cara. Sim. Hein? Possivelmente. Vamos mandar uma imagem dele no Encontros com a Fátima. Possivelmente. A Fátima está convidada. Sim, evidente. A Fátima vai ser. A Fátima sem o Bonner vai ao casamento. Vai, sem ele. Vai sem o Bonner ao casamento. sem né? ele. Mas vai. Como é que Mas é? imagina a noiva linda. A noiva vai estar vestida de uma gaúcha. A Solane Piccoli. Solane Piccoli, que é a grande estilista. Nossa, gaúcha. maravilhosa. Tá. Isso tu também. Foi tu que influiu na escolha da Solane Piccoli? Não, Esses que a gente detalhes, fez? esses detalhes todos também? Eu estou sendo vestido por mineiro. Tá. Ronaldo. Eu sou gaúcho vestido por mineiro. Ela é uma mineira vestida por uma gaúcha. Tá bem. Tá, deixa eu apressar então, porque eu não sabia dessa história do casamento, achei maravilhosa. O casamento tem a ver com o consultório sentimental da Farroupilha? Não. Não? Não. Espero que o consultório sentimental não atrapalhe o meu casamento. Tu começou fazendo rádio fixo no Macedo, no Gaúcho Não, hoje. começou no Brasil na madrugada. Brasil na madrugada. Tá. Com a Que a Sara. gente começou o consultório respondendo dúvidas amorosas ao vivo dos ouvintes. Tá, com a Sara. Isso, com a Sara Com a e Sara. com o Fernando Zanuso. Tá. Aí depois fez os comentários do Macedo e agora tem um programa. A ideia é essa, eu tenho um programa que fosse âncora e que eu pudesse trabalhar essa questão do sentimento, da emoção, sabe, do reposicionamento amoroso e tal, e respondendo dúvidas. Isso que acontece, é uma espécie de ouvidoria emocional. E aí? Como é que tá esse Eu me retorno? divirto, eu me Sim, divirto. tu te diverte, mas como é que tá o retorno? As pessoas estão levando Porque esses as pessoas conselhos. esperam o poeta meloso, piegas, Exatamente. Não, eu sou discípulo do analista de Bagé. Joelhaço. Joelhaço, Terapia do cotovelaço, entendeu? Sinceridade nua e crua, que é uma coisa muito do gaúcho. O gaúcho não enrola, entendeu? Quando ele está machucado, ou quando ele está... O que é uma verdade nua e crua para um ouvinte da Farroupilha que está lá do outro lado? O sujeito manda uma carta que tipo, um e-mail que tipo? Por exemplo, dessa semana, ligou um ouvinte... eu me separei, eu fiquei 10 anos juntos, ele foi meu primeiro grande amor, né? Tu acha que ele vai voltar? Ele disse que não gosta mais de mim. Tipo, se alguém diz que não te ama mais, acabou mesmo. A frase eu não te amo mais É muito forte. não tem liminar. É muito forte. Não tem liminar. Acabou. É terra arrasada. Porque tu demora muito para usar essa frase. Muito. Tá, aí Aí tu tem que dizer pra ele, acabou. Não, tu disse isso no ar. Tu recebe um outro retorno. Ele começa a chorar. Tu tá no ar com a pessoa mesmo. o tempo E ela todo. começa a chorar. Eu digo, olha, melhor chorar agora. É ao vivo o programa? Ela ouviu? Chore o quanto antes, porque vai chorar bastante ainda. Me perdoa que eu não ouvi o programa. Quando é que é o programa? É segunda a quinta, das 22 às meia-noite. Das 22 à meia-noite, segundas a quintas. Isso. Aí tu sai do programa meia-noite de Eu saio de meia-noite. terça, hoje meia-noite, tu vai pra Chego lá. 1 hora, janto, E aí, incomoda a minha mulher que deve estar dormindo. tá, e aí tu vai amanhã embarcar 4 horas da manhã tem que me acordar. pra ir pra Fátima, fazer a Fátima ao vivo. Isso. Aí eu vou pra Fátima e depois ainda tem direito a romance. Eu vou assistir Bocelli lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Sai do Rio, vai pra São Paulo e vai assistir o Bocelli. Com a Anitta, né? Não, é o Bocelli que tá com a Anitta? Não, a Anitta vai cantar. Vai cantar? É, Vai o cantar Bocelli- incrivelmente. Tá. Tá tocando a música, é o seguinte, o Internacional, doutor. Então, ele vai escapar esse ano. Esse ano escapa. Esse ano escapa, mas se não mudar, vai ficar difícil. Qual é a tua convicção que escapa? Por que escapa? Escapa porque o pior já passou.
Eu acho que se o Inter tivesse essas 2 vitórias que teve em sequência, eu acho que iria. Mas agora eu acho que ele até vai conseguir roubar uma vitória fora, ou do Botafogo, ou domingo, vai roubar. Agora ele vai ser azarão. Então, sendo azarão, vai ser melhor. Tá. Então escapa. Escapou mesmo. Escapou mesmo. Sem sofrer mais. Felicidade incurável está nas boas casas do ramo, em todas as livrarias. Não tá em todas as casas, Não? porque ainda não tá na tua casa. Não está na minha casa ainda, é verdade. Mas está nas livrarias. Está. Felicidade incurável. Sessão de autógrafos na Feira do Livro e a gente repassa isso aqui para os nossos telespectadores. Perfeito. Mais Carpinejar na Fátima, na Máquina da Gazeta, só para São Paulo. Quem sabe a gente traz esse programa para o Rio Grande do Sul em Farroupilha, 0 Hora e o Globo. Querido, uma boa noite para ti. Obrigado. Muito obrigado pela presença, tá? Volte sempre. Feliz casamento dia 18 de novembro na Basílica de BH com Padre Fábio de Mello. Isso aí. Não, mas eu não vou casar com o Fábio de Mello. Exatamente. Não, claro. Ok. Celebrante, com a dona Beatriz. Que, por sinal, é um nome maravilhoso, né? É o Dante e a Beatriz. Dante, Beatriz, né? Não podia ser diferente. Carpinejar esteve conosco e a gente vai embora porque a gente já explodiu tudo. Tchau.